Senhor Jesus. Nós temos alegria no coração de estarmos conectados, queridos, nesse culto online, aonde nós estamos realizando o nosso culto, nessa quinta-feira, 25 de março, começamos às 20 horas e vamos até 21 horas. E hoje eu gostaria de compartilhar a palavra que Deus tem colocado no nosso espírito. Vamos estar meditando no livro do profeta Jonas, amados, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor prepare o nosso coração neste momento para receber a Tua palavra, Pai. Senhor, sabemos que estamos passando dias, ó Pai, difíceis, e nós temos o entendimento com outros profetas do Senhor, que há um juízo do Senhor sobre a terra, e é necessário, meu Pai, um arrependimento puro, genuíno, um clamor, Senhor, aclamar a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu perdão, para que o Senhor venha sarar a nossa nação, sarar as nações. E esta palavra que o Senhor colocou no meu espírito, Senhor, do profeta Jonas, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos e prepare o nosso coração, para entendermos, ó Pai, que é um tempo que a igreja do Senhor precisa, Pai, se arrepender como igreja, por identificação como brasileiros que somos, para que o Senhor ouça o nosso clamor e sare a nossa nação. Prepara o coração de cada irmão, cada irmã que está conosco, Pai, que vai ouvir essa mensagem agora e vai ouvir depois, um outro dia, um outro horário, mas que essa mensagem venha falar profundamente e mais do que isso, Senhor, produzir frutos dignos de arrependimento, que agrade o Teu coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a palavra do profeta Jonas, no capítulo 1, verso 1 e verso 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, aqui Deus então, Ele chama o profeta Jonas e Ele lança uma palavra específica para que o profeta vá até a cidade de Nínive, que era uma grande cidade na época, uma cidade muito importante, uma cidade de 600 mil habitantes, só de crianças tinha 120 mil crianças. Então o Senhor pede para o seu profeta ir pregar sobre arrependimento, para que Nínive se arrependa, porque grande é a maldade de Nínive, e a maldade de Nínive tinha subido diante do Senhor. Então o Senhor pede para que o teu profeta vá e pregue a palavra. Queridos, Deus hoje fala conosco, não está falando mais com Jonas, Deus fala comigo e com você. É tempo de nós pregarmos essa palavra, é tempo de nós cumprirmos o ID do Senhor, é tempo, querido, de você entender que Deus tem um chamado na sua vida, é tempo de você entender que Deus te chamou para pregar as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, a todas as cidades e nações, a todas as pessoas, querido. Hoje é a palavra do Senhor que está vindo, não é a palavra do presidente da República, não é a palavra de um ministro, não é a palavra de um jornalista, não. Hoje é a palavra do Senhor que está vindo na minha vida e na tua vida, queridos. Amados, e quando Jonas então recebe esta mensagem do Senhor, Jonas, por não gostar dos ninivitas, por não gostar da cidade de Nínive, que era inimiga do povo hebreu, Jonas então, ele quer se esconder de Deus, ele quer fugir de Deus. E Jonas então, ele não obedece a Deus. A ordem de Deus é para que ele fosse para Nínive. Só que Jonas, ele quer se esconder, ele quer fugir, porque ele não quer pregar, ele não quer ver Nínive ser salva, ele não quer que Nínive se arrependa, porque ele não gosta deles. Jonas sabe que é o povo inimigo
do povo hebreu. Por isso Jonas então vai fugir. E Jonas, a Bíblia diz que Jonas então, ele vai até a cidade de Jope. E ali ele compra uma passagem, entra numa embarcação. E essa embarcação vai até Tarsis. Tarsis era o sul da Espanha, querido. E naquela época se acreditava que ali Tarsis seria o lugar mais distante de Jerusalém, onde eles estavam. Perceba, querido, que Jonas então, ele quis fugir da presença do Senhor. Nós falamos da fuga de Jonas. E Jonas então, ele traça uma rota. Ele diz assim: irei no lugar mais distante da terra. Queridos, e muitas vezes, amado, nós fazemos como Jonas. Nós estamos fugindo do Senhor. Nós estamos, amados, não querendo fazer aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. E é importante nós entendermos que não há como fugir do Senhor. Deus não te chamou para você ficar parado. Você tem um ministério, você tem um chamado de Deus na sua vida, querido. Deus não te chamou para você ficar sentado num banco de uma igreja. Deus não te chamou para você ficar na zona de conforto. Deus te chamou para você pregar as nações, para você, no poder do Espírito Santo, orar e as pessoas receberem Jesus, serem curadas, serem batizadas com o Espírito Santo. Você que me ouve nesta noite, o Senhor está te falando: eu tenho um chamado na sua vida, eu tenho uma missão para você, eu quero realizar coisas na sua vida, e através da sua vida, eu preciso que você se levante nesta noite, tome a sua posição. O Senhor está falando para uma pessoa que nos ouve nesta noite: Ele não te chamou para você ficar parado. Você tem ministério, você tem chamado, mas você está parado, você está na zona de conforto, e o Senhor nesta noite te diz: levanta-te, é tempo de você caminhar, é tempo de você voltar ao primeiro amor, é tempo de você buscar o perdido, é tempo de você amar os perdidos, é tempo de pregar a minha palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Queridos, Jonas então tenta fugir de Deus, mas como? Você pode fugir do homem, mas como fugir de Deus? Como diz o salmista, no Salmo de número 139, da onde eu fugirei da tua face, Senhor? Da onde eu fugirei da presença do teu Espírito, Senhor? Se eu for até o alto céus, lá o Senhor está. Se eu for no mais fundo abismo, também o Senhor estará lá. Se eu for nos mares profundos, o Senhor estará lá também. E ainda que as trevas venham sobre mim, o Senhor estará lá junto comigo, querido. Amados, e qual foi o resultado então da fuga de Jonas? Primeiro resultado foi na vida dos marinheiros daquele navio, dos tripulantes daquele navio. Porque quando Jonas então desobedece a ordem de Deus, então ele entra no navio, e a Bíblia diz que não somente ele desce no navio, mas ele vai até o porão do navio. Perceba, querido, que quando Jonas, ele desobedece, a vida de Jonas começa a descer cada vez mais. Você vai ver ao longo da explanação do sermão, que a vida de Jonas vai descendo, descendo, descendo. Assim é na nossa vida. Se você não obedecer ao Senhor, se você fugir do Senhor, se você, meu amado, não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, a sua vida só vai descer, descer e cada vez mais descer. Então, querido, quando Deus vê que Jonas desobedeceu, o navio está indo lá, e Deus manda então um vento forte, e vem as ondas, querido, e a Bíblia diz que o navio quase está se quebrando ao meio, e aqueles marinheiros, aquela tripulação, ninguém conhecia o Deus de Jonas, e cada um começa a clamar ao seu Deus. E o capitão do navio, quando desce no porão, vê que Jonas está num sono profundo. Os marinheiros estão desesperados, o navio está quebrando ao meio, afundando, e Jonas está num sono profundo. E muitas vezes, querido, nós estamos num sono profundo. Amado, olha como está a sua casa, olha como está a tua família, olha como está o seu trabalho, ou como está a tua vida diante de Deus. Às vezes as coisas estão desmoronando, como aquele navio estava desmoronando, e você, como Jonas, às vezes está dormindo um sono profundo, e o diabo está roubando coisas da sua vida, e o diabo não está deixando você avançar
acordar para aquilo que Deus preparou para você, e você continua num sono. Hoje é noite de um despertamento espiritual para a sua vida, para a vida da igreja na terra. Queridos, hoje Deus está nos chamando para um despertamento espiritual. E quando o capitão do navio vê Jonas dormindo, diz: Jonas, como você pode estar dormindo? O navio está partindo ao meio. Ore ao teu Deus, para que o teu Deus tenha misericórdia de nós e nos salve. Querido, olha só o resultado de uma desobediência de um homem de Deus, amados. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite você venha entender o que Deus está falando com a sua igreja, a começar pela minha vida. Quando eu orava nesta tarde, eu falei: Senhor, que eu viva esta palavra, que eu venha me arrepender, que eu venha entender o plano, o propósito, esse tempo que nós estamos vivendo, querido, nesta segunda onda desse vírus, nesta segunda onda de mortandade, que nós venhamos entender, amados, o que Deus quer da sua igreja na terra. Então, amados, a Bíblia diz que aqueles marinheiros, eles vão tirar sorte para ver quem é o culpado deles estarem naquela situação. E quando eles tiram a sorte, caem em Jonas. Então falam: Jonas, perguntam: quem é você, de onde você veio, quem é o teu Deus, que você está fazendo nesse navio? E ele diz assim: eu sou hebreu. Ele não diz que ele era um profeta, mas ele diz assim: eu sou hebreu e adoro o Deus criador dos céus e da terra, e tudo isso está acontecendo por minha causa, porque eu desobedeci a Deus, e toda essa tempestade é por minha causa. Queridos, ali Jonas então conta que tudo aquilo que está acontecendo é por causa da desobediência dele. E eles falam assim: o que nós precisamos fazer para que essa tempestade cesse, para que essa ventania pare, para que nós não venhamos afundar? Jonas então diz assim: me joguem ao mar. Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade cessará. Mas aquelas pessoas não quiseram jogar Jonas ao mar. Eles tentam remar para a terra, mas eles não conseguem. Percebam, queridos, os que estavam ali não eram cristãos, mas eles tiveram misericórdia da vida de Jonas num primeiro momento, e eles não querem lançá-lo ao mar, eles não querem assassinar Jonas, eles querem tentar chegar à terra sem ter que jogar Jonas ao mar. Perceba que a misericórdia que aqueles ímpios tiveram para com a vida de Jonas, faltou de Jonas para os ninivitas. Mas então, queridos, eles não conseguem remar para a terra, e Deus ali está segurando aquele navio. Então, não tendo outra maneira, eles oram ao Deus de Jonas e diz assim: Deus, não nos castigue por causa de Jonas, nós vamos ter que lançá-lo ao mar, Senhor, mas nós não somos culpados, nós não temos culpa, meu Pai. Eu não sabia, Senhor, de tudo isso que estava acontecendo. E a Bíblia diz que aqueles homens que já tinham jogado todas as cargas ao mar, pegam agora Jonas e lançam no mar. E quando eles lançam Jonas no mar, o mar se aquieta, a tempestade, ela para, o vento ele para, queridos. Oh, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer nesta noite: tire coisas, querido, da sua vida que está te afundando, meu irmão. Tire, se preciso for, de pessoas da tua vida que estão te levando para baixo, que estão te afundando. Corte relacionamentos. Olha, meu irmão, reavalie os teus relacionamentos, reavalie os teus contatos das redes sociais. É tempo de você tirar aquilo que está te destruindo, aquilo que está te matando, aquilo que está te roubando, aquilo que está afundando você, afundando tua empresa, afundando tua família, afundando o teu ministério. Que nesta noite o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de nós. A Bíblia diz que quando então Jonas, irmão, ele cai no mar, percebam a vida da descida de Jonas. Ele desce até Jope, desce até o navio, desce até o porão, e agora ele desce até o mar. A vida de Jonas é uma descida atrás da outra, porque ele abandonou, ele fugiu de Deus, ele não obedeceu ao Senhor, e a vida de Jonas agora está só descendo. E a Bíblia diz, querido, que então um grande peixe vem, engole Jonas naquele mar. E agora, se já não bastasse ele está no mar, agora ele está dentro de um ventre de um grande peixe, queridos. Eu estava compartilhando essa palavra com a minha filha Rebeca essa semana. Ela falou: papai, era baleia. Eu falei: não, filha, a Bíblia não fala que é uma baleia. A Bíblia diz que é um grande peixe. Ela não menciona que tipo de peixe que era, queridos. Mas ali o Jonas dentro do ventre daquele peixe. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque existem muitos teólogos
que falam que essa história de Jonas é apenas uma parábola. E eu quero te dizer, meu irmão, que eu creio e entendo que realmente isso aconteceu. Se você for ver, no versículo 1 dá a característica de Jonas, falando assim: Jonas, filho de Amitai, dá o nome do pai dele. E outra coisa que comprova que essa história aconteceu, não é apenas uma parábola, foi quando lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 40, Jesus disse assim: o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Meu irmão, se você anular essa história como se ela fosse uma realidade, você vai estar anulando o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Então, queridos, Jonas ali 3 dias e 3 noites numa barriga de um peixe, amado. Imagina, eu nunca fiquei numa barriga de um peixe, mas eu imagino lá dentro da barriga aquele suco gástrico do peixe, aquele monte de alimentos, de água, cheiro de podre, aquela água suja. Ah, meu irmão, não deve ser um lugar muito confortável para estar, mas ali é que Jonas então, ele tem um arrependimento e ele ora de dentro da barriga do peixe. E quando ele ora, meu irmão, ali ele reconhece que ele errou, que ele desobedeceu. Oh, meu irmão, ali Jonas faz uma oração tão sincera diante do Senhor. E naquela oração ele diz que até as algas estão na cabeça dele, que ele está no mais profundo do abismo. Oh, aleluia, mas ali ele se arrepende e diz: Senhor, eu vou te obedecer, eu vou oferecer sacrifícios de louvor, eu vou cumprir o meu chamado. E quando ele ora, Deus então responde. No versículo de número 10 do capítulo 2, vai ter a resposta da oração de Jonas. Quando ele se arrepende, quando ele reconhece que está errado, e quando ele aceita o chamado de Deus na vida dele, o que acontece? Versículo de número 10 do capítulo 2 diz assim: e o Senhor então deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, querido. Deus perdoou Jonas. E Deus agora então dá uma ordem para o peixe vomitar Jonas. Ou seja, Jonas orou e Deus respondeu. Meu irmão, eu quero que você creia de todo o teu coração. Quando você ora, ainda que você tenha errado, ainda que você, meu irmão, tenha fugido de Deus, ainda que você tenha desobedecido ao Senhor, se arrependa, ore com sinceridade no seu coração, que a resposta da sua oração virá, em nome do Senhor Jesus. No capítulo 3, então, a gente começa a entender que Deus então dá a ordem para que Jonas pregasse em Nínive. E Nínive, querido, era uma cidade tão grande que demorava 3 dias para atravessar a cidade a pé. E Jonas então, agora ele entra em Nínive. E é interessante que o conteúdo da pregação de Jonas, eu fico assim maravilhado. Porque Jonas prega, ele não pregou um sermão de 1 hora, ele não pregou um sermão de 30 minutos, não, queridos. Jonas, ele prega uma frase com 5 palavras. E a palavra que ele prega, o conteúdo da pregação de Jonas é assim. Ele atravessa a cidade de Nínive pregando assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmão, esse foi a pregação de Jonas. E é interessante, queridos, que esta pregação, eu acredito que em toda a Bíblia, foi a pregação que mais surtiu resultado. Uma pregação com 5 palavras: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Queridos ninivitas, então, quando eles ouvem a pregação do profeta Jonas, uma pregação de 5 palavras apenas, mas a Bíblia diz que os ninivitas, eles creram em Deus. E eles então começam um jejum poderoso de arrependimento. E eles então colocam panos de sacos. E eles colocam as suas crianças, os seus jovens, os seus adultos, até o rei da cidade. Ele rasga a sua veste real, coloca pano de saco, senta sobre as cinzas. E colocaram até os animais para jejuarem. E houve um clamor, querido, dos ninivitas. E o clamor está no versículo de número 9
do capítulo 3. Vamos ver a oração dos ninivitas. O clamor que eles fizeram depois que ouviram a pregação do profeta Jonas. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e nós não sejamos destruídos. O motivo pelo qual eles estão jejuando é para que Deus volte atrás, meu irmão, porque Deus disse para Jonas que se eles não se arrependerem, Deus ia destruir a cidade. Então qual é a oração deles? Para que Deus volte atrás da sua decisão, para que Deus se arrependa do mal que iria fazer aos ninivitas, querido. Oh, meu amado, eles estão clamando agora, eles estão jejuando para que Deus venha salvá-los, para que Deus venha a favor deles. É um clamor de uma cidade inteira, queridos, clamando, jejuando, de pano de saco, se arrependendo verdadeiramente. E qual foi a resposta de Deus para o clamor da cidade de Nínive? Está no versículo seguinte. Qual é a resposta de Deus? Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Queridos, então Deus, Ele recebe aquele clamor, Ele recebe aquele jejum, Ele recebe a oração, Ele vê que a cidade toda se arrepende, a cidade toda clama perdão, a cidade toda clama misericórdia, e Deus então, meu irmão, retira aquele juízo, que Ele destruiria toda uma cidade, queridos. Olha que extraordinário, que maravilhoso, uma cidade inteira foi salva por uma pregação de 5 palavras, uma pregação, meu irmão, de 5 palavras de um profeta de Deus. Quando obedeceu ao Senhor, uma cidade inteira foi salva. Aleluia, glorificado e louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro então da história de Noé, quando Deus vê que a maldade na terra está tão grande, que Deus diz assim: eu me arrependo de ter feito o homem. E quando Deus vai destruir, Ele acha graça em Noé. E por causa de Noé, toda a humanidade ali recomeça através da família de Noé. Sabe, amados, esta história, essa palavra, essa pregação vem nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo dias de mortes. Mortes de ímpios, mortes de irmãos, mortes de amigos, de parentes, de pastores, muitas mortes. E nós temos entendido que é um tempo que é um juízo de Deus vindo sobre a terra nessa segunda onda da Covid. Por isso, querido, nós precisamos entrar num arrependimento profundo, como Nínive entrou. E todo o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Por quê? Porque a igreja é o mecanismo, a igreja é o agente de transformação que Jesus deixou na terra. Meu irmão, o único meio desta crise, desse vírus cessar, é pelo arrependimento da igreja, é pelo arrependimento do povo de Deus. Nós precisamos entender que assim como os ninivitas seriam destruídos, eles se arrependeram, eles oraram, eles clamaram. Se nós nos arrependermos, se nós orarmos, o Senhor ouvirá, e o Senhor, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, pela bondade dEle, o Senhor vai sarar a nossa nação. Por isso que a Bíblia diz, querido, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É disso que eu estou falando nesta noite, amados. Nós temos que entender a lição de Jonas para a nossa vida, amados. A lição de Jonas, a gente começa a ver que Jonas, mesmo depois de tudo isso, lá no capítulo 4, ele começa a se queixar de novo a Deus.
É interessante que a Bíblia diz, amados, que quando o Jonas prega arrependimento em Nínive, então ele vai para um lugar, ele pega uns gravetos, faz uma cabaninha e fica ali esperando para ver Deus destruir a cidade. Porque Deus havia falado que assim faria. Só que Jonas não esperava que a cidade toda iria se arrepender. E qual é a lição de Jonas para mim e para você, queridos? Jonas então, quando ele está ali naquele monte, debaixo daquela cabaninha, que ele vê que Deus salvou a cidade, Jonas começa a orar para Deus e dizer assim: eu sabia, Deus, por isso que eu tinha falado lá em Jerusalém para o Senhor, eu sabia que o Senhor é clemente, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor é um Deus tardio em irar-se, eu sabia que o Senhor é grande em benignidade, que o Senhor se arrepende do mal, eu sabia de tudo isso, por isso que eu não queria vir, por isso que eu não queria pregar. Agora o Senhor salvou toda uma cidade, querido. Amados, Jonas ainda está com o coração duro, porque Jonas não entende a graça e a misericórdia de Deus. Jonas ainda não entendeu que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, de amor e de bondade, queridos. E Deus então começa a falar: Jonas, a sua ira não tem razão, Jonas. Deus está dando uma lição aqui para Jonas, um plano de Deus na vida de Jonas, para mostrar para Jonas que Deus é um Deus de misericórdia, querido. Então, amados, a Bíblia diz que onde Jonas estava, Deus faz uma planta brotar, e a planta brota com folhas grandes, e ali faz uma sombra para Jonas, para tirar o desconforto de Jonas. E Jonas se alegrou com essa planta, porque o sol era muito forte, agora ele tem uma sombra. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte Deus mandou um verme, e aquele verme comeu toda a planta, e a planta morre. Então Jonas, ele fica furioso, porque a planta morreu. Então quando Jonas se alegrou, quando ele tinha planta, quando ele tinha a sombra, mas agora Jonas, ele fica com raiva, irado, que o verme comeu a planta. E a Bíblia diz, irmão, que quando Deus mandou aquele verme, aquele bicho, comer a planta, Jonas então fica sem a proteção da sombra, e a Bíblia diz que Deus mandou um vento, só que um vento fraco, um vento tranquilo, uma brisa mansa, mas aquele sol escaldante na cabeça de Jonas, quase Jonas ia desfalecendo, então ele pede a morte, de novo, ele pediu a morte para o Senhor, e Deus então vai falar: Jonas, a tua ira não tem razão, você está irado por causa dessa planta que você não plantou, que você não regou, ela não cresceu, você não fez nada para ela crescer, e você agora está irado porque ela morreu. Então Deus agora, querido, ele finaliza no último versículo do capítulo 4, quando diz assim: você tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E Deus então diz para Jonas: e eu, Jonas, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 crianças que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E agora Deus também, ele é um pouco irônico com Jonas, porque Jonas está preocupado com a plantinha que morreu, mas não está preocupado com aquelas vidas que foram salvas. E Deus fala assim: e também se eu destruísse a cidade, muitos animais morreriam, Jonas. Na verdade, querido, Deus está falando aqui: Jonas, eu salvei 600.000 pessoas, 120.000 eram crianças. Jonas ainda não tinha entendido a graça e a misericórdia de Deus, querido. Nós temos que entender nesta noite sobre 3 coisas muito importantes. Se entendemos que esta segunda onda do vírus é um juízo do Senhor, nós entendemos que nós precisamos entrar num profundo arrependimento, confiando na graça, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus e no amor de Deus.
E tudo isso vai começar pela igreja de Cristo na terra. E nós, como igreja de Cristo na terra, nós vamos estar se arrependendo, amados. Se arrependa da sua vida, peça perdão pelos pecados da sua família, peça perdão pelos pecados da nação brasileira. Ah, pastor, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não fui eu que roubei, não fui eu que adulterei, não fui eu que menti, mas nós somos brasileiros. E como brasileiros, nós precisamos pedir perdão por identificação de brasileiros que somos, querido. Daniel fazia isso. Ele pedia perdão não dos pecados dele, mas ele pedia perdão pelo pecado do povo dele. E nós precisamos pedir perdão pelo pecado do nosso povo, pelo pecado de corrupção no Brasil, pelo pecado, querido, da prostituição, da idolatria, da mentira, pelo pecado, querido, dos nossos governantes, pelo pecado do tráfico de crianças, pelo pecado de tantas coisas ruins nesta nação. É necessário nós clamarmos um pedido de arrependimento, pedir perdão. Inclusive, queridos, segunda-feira agora, dia 29 de março, alguns líderes da igreja evangélica combinaram com o presidente da república que dia 29 de março, a igreja estaria entrando num clamor em oração. Dia 29, segunda-feira agora. E nós também vamos estar entrando nesse clamor. Nós vamos pela linha do arrependimento, para que Deus nos perdoe, para que Deus tenha misericórdia de nós, e para que Deus cure a nossa nação. Então, segunda-feira, no culto de domingo, eu vou estar lembrando você. Nós vamos jejuar na segunda-feira. As igrejas, todo o Brasil, vão estar levantando um clamor, querido. Se você puder jejuar as 3 refeições, jejue. Se você puder jejuar 2, jejue 2. Se você puder jejuar 1, jejue 1 refeição. Pastor, eu não posso ficar muito tempo sem comer, eu não posso oferecer nada. Irmão, eu sei que a gente jejua de televisão, a gente jejua de redes sociais, mas o jejum é algo de comer. Você pode estar jejuando, você que não pode ficar muito tempo sem comer, faça um jejum parcial. Faça um jejum de 2 horas. Como é que eu faço isso, pastor? Se você acorda, meu irmão, todo dia às 7 horas da manhã e toma café, não tome café às 7, tome café às 9 e ofereça aquelas 2 horas de jejum para o Senhor. Se você almoça meio-dia, não almoce meio-dia, almoce às 2 horas, mas naquele período da meio-dia até as 2, das 7 até as 9, fique em oração, fique em comunhão com o Senhor. Isso se você não puder oferecer uma refeição, 2 ou 3. Amém, queridos? Mas todos nós vamos jejuar e nós vamos clamar a misericórdia de Deus para a nossa vida. E olha que interessante, Deus teve misericórdia de Jonas. Deus, irmão, perdoou Jonas, deu uma nova oportunidade para ele. Deus perdoou os ninivitas. Deus deu uma nova oportunidade para os ninivitas. Deus é um Deus de perdão, de amor, de graça e de misericórdia. É interessante que no capítulo de Jonas, você vê Deus falando com Jonas, você vê Deus, irmão, falando com o peixe, você vê Deus falando com o verme, você vê Deus falando com a cidade de Nínive, através do profeta Jonas, você vê Deus falando em todo o tempo, e hoje Deus está falando comigo e com você. Deus falou com o peixe, Deus falou com verme, Deus falou com a planta, Deus falou com Jonas, Deus falou com Nínive, e hoje a palavra do Senhor, que você que me ouve, é para mim e para você, querido. Nós precisamos como igreja nos arrepender, nós precisamos clamar a misericórdia de Deus, para que Deus cure a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Falta 5 minutinhos para as 9, eu queria usar esses 5 minutos para nós estarmos orando agora. Nos arrependemos, todos juntos. Você aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde você estiver, aqui no Brasil ou fora do Brasil, que você possa orar junto comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, eu vou pedir para a pastora e para a Rebeca vir aqui para louvar o último louvor. Pai, em nome de Jesus, nós, ó Pai, queremos te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, as maldades, perdoa os nossos pecados, perdoa, meu Deus, quando não somos bons filhos,
quando não somos bons maridos, quando não somos bons cristãos, quando nós damos mau testemunho, quando fazemos coisas que te desagradam, que entristece o teu Espírito Santo. Nos perdoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Como brasileiro, meu Pai, nós queremos pedir perdão agora por identificação. Perdoa, Senhor. Oh, meu Pai, às vezes quando temos fugido do nosso chamado. Perdoa, meu Pai, quando desobedecemos ao Senhor. Perdoa, Pai, quando fazemos coisas, oh, meu Pai, que entristece o teu coração. Tem misericórdia. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, perdoa a nossa nação. Perdoa, Pai, toda a idolatria. Perdoa, meu Pai, todo o roubo, toda a corrupção. Perdoa, Senhor, o tráfico de crianças. Perdoa a violência doméstica. Perdoa os assassinatos. Perdoa as mentiras, ó Pai. Perdoa a avareza, Senhor. Perdoa, meu Pai, quando os governantes não estão preocupados com vidas, estão preocupados com a política. Perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, quando eles não estão preocupados com as pessoas, eles estão preocupados em se enriquecer. Nós te pedimos perdão, em nome do Senhor Jesus, clamamos a tua misericórdia. Assim, meu Pai, jejuaremos no dia 29, todos juntos, ó Pai, clamando o teu perdão, clamando a tua misericórdia, para que o Senhor venha sarar esta nação, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora, querido, estar louvando ao Senhor, amém? Que você possa estar louvando aí da sua casa, e nesse louvor, o Espírito Santo vai estar falando ao teu coração.